O método do negociante 10K, ele foi inspirado na utilização e desenvolvimento das características de comportamento empreendedor. Isso é que eu estou defendendo aqui no módulo 2, só que quem me segue já percebeu que eu falo, antes de falar de comportamento, eu falo de hábito, e depois que eu falo de comportamento, eu passo a falar de método. Por que eu vou amarrando uma coisa com a outra? Na verdade, vai passando um filme na minha cabeça e eu vou lembrando daquilo que aconteceu comigo. No dia que eu fiz o curso para analisar a característica de comportamento empreendedor em 2004, para mim foi uma surpresa muito grande, porque eu imaginava que eu fosse aprender tipo método, entendeu? Eu fosse método, que na verdade no meu curso existem vários métodos, e agora que eu estou partindo para a fase final do meu curso digital, eu percebo que ele é essencialmente de estratégia. E engraçado que eu não tinha ainda analisado essa parte, mas agora que eu estou fazendo a moldagem das páginas, a quantidade de estratégia ela é bastante pesada. Até porque eu entendo que a estratégia ela diferencia sobre vários aspectos. Talvez seja por isso que eu aproximei tanto e eu gosto tanto de estudar estratégia. Pessoas que desenvolveram grandes negócios. Em relação a comportamento empreendedor, nessa apresentação eu pego e destaco. Eu não acredito que, se eu fosse tentar de 10 características de comportamento empreendedor, tentar eleger uma ou outra, eu não estaria sendo fiel até aquilo que eu penso, porque quando eu analiso cada uma delas, e oportunamente nós vamos ter a oportunidade de estar analisando cada uma delas, todas elas têm a sua importância. Agora eu percebo que tem uma que é como se fosse a locomotiva. Isso é coisa do Levi. Eu entendo que na hora que você tem um propósito, então aí parece que faz sentido todos os comportamentos empreendedores. É mais ou menos o seguinte: quando você quer chegar a algum lugar, então para chegar naquele lugar você vai ter que fazer algumas coisas, desenvolver alguns comportamentos. Então eu entendo que esse propósito ele é a locomotiva. Ele, de alguma forma, ele vai puxar todos os outros comportamentos empreendedores ao longo dessa caminhada. Por conta disso, o propósito porque é algo que você ainda não tem, é algo que é vindouro, é algo que está no futuro e é algo que você almeja e que você ainda não tem. Então a gente utiliza meta para se aproximar desse propósito. Inclusive aqui nesse texto aí vocês estão vendo até que eu estou explicando um pouco mais de meta. Eu já expliquei num punhado de vídeos aí a respeito de a meta ser clara, específica, que ela ser mensurável, atingível. Ela ter um propósito que você fica satisfeito de fazê-la, ter data para conferir. Aqui eu peguei e coloquei, né? Na verdade eu peguei e coloquei aqui porque eu achei que era interessante. Isso aqui eu estou pegando e de alguma forma fechando de um total de 24 páginas, eu estou fechando o assunto e dando o meu toque final. E na hora que eu vou dar o meu toque final, olha só o que eu estou dizendo aqui. Olha, isso é uma coisa que eu já percebi. É que as pessoas que elas montam um negócio, eu costumo até, claro que eu olho no sentido de perceber, jamais de julgar, mas de perceber o qual próximo está alguém de ser dono do próprio negócio. E uma das coisas que não sou eu que olho isso, mas eu aprendi que é assim que funciona, é o pensamento like a boss. Pensar like a boss é pensar como chefe. Dono pensa como chefe. Dono, como ele pensa como chefe, e as consequências também ele paga como chefe. Você conhece quem quebrou em negócio? Provavelmente você conhece. Quando a pessoa quebra, quem quebra? Quebra ela. Então, na verdade, é tipo assim, eu estou levando para esse lado para você ver a responsabilidade que é do dono. Então, o dono ele pensa como dono, like a boss. Se imaginar um ônibus, eu utilizo muito esse exemplo. Se imaginar um ônibus, normalmente eu pego e imagino o seguinte: se essa pessoa tivesse um ônibus, ela estaria onde? Sentada no banco do passageiro ou no volante? Dono de negócio, você consegue imaginar ele, olha, essa pessoa,
eu só consigo ver um lugar para ele está no volante. Ele quer tomar conta de tudo, ele quer determinar a direção, velocidade, ele quer ficar tomando conta, ele quer estar na mão, lá e acabou-se, tá? Então, de certa forma, quando você reúne os comportamentos empreendedores e eles estão focados de maneira harmônica, onde você vai desenvolvendo. Eu sei que eu não estou bom, então como eu não estou bom, eu vou ter que criar, eu vou ter que com frequência passar a utilizar isso. Por exemplo, eu já comentei em outros vídeos que eu faço isso semanalmente para os meus negócios. Te falando que isso que eu estou fazendo aqui não é meu principal negócio, é o meu segundo negócio. Meu principal negócio são os ativos que eu já utilizo, tá? E que de alguma forma foi aquilo que resultou do trabalho em negócio que eu estou ensinando você a fazer. As pessoas de negócio, elas têm esse controle interno, elas querem estar no volante. Para fechar isso aqui, eu vou pegar e lembrar para você o seguinte, olha só como é que pensa pessoas que mexem com o negócio. Se você imaginar, por exemplo, o teatro da vida, o empreendedor é aquele que está no palco. Chora, passa mal, mas também tem muito motivo para depois contar a caminhada, inclusive até rindo do passado, dos tropeços e dos aprendizados, ensinando as pessoas, inclusive como eu estou fazendo agora. Então, ele sempre, até quem está me ajudando aqui, colocou um rapazinho aqui no palco, tudo, até eu falei, esse cara não tira ele daí não, que eu gostei dessa figurinha que ele colocou, dando ideia justamente daquilo que eu queria passar, eu queria passar justamente essa ideia, e na hora que ele pegou e deu essa sugestão, eu falei, nossa senhora, fantástico, é isso que eu precisava mesmo, passar essa ideia. Então é isso aí, no capítulo 2 do meu livro, eu faço toda uma apresentação, abordagem tipo de jeito Levi de ensinar, onde eu falo dos comportamentos, inclusive muitos deles eu até comento sobre até alguns que eu, por exemplo, nem imaginava que eu depois que eu fiquei, vamos dizer assim, que eu aprendi, eu passei a me policiar, desde 2004 que eu faço isso, porque tinha alguns que eu não era muito bom, tá? E eu passei a me policiar semanalmente sobre isso aí que eu utilizo para os meus negócios, tá? E agora também já está fazendo parte do meu livro e agora também fazendo parte do curso online que oportunamente vai estar disponível. Observe que aqui fica bem claro, né? Quem que é o dono aqui? Olha, o dono já está na cara, certo? Quer dizer, qualquer um que, independente de qualquer coisa, ia falar, eu acho que o dono deve ser aquele que está com o microfone, é aquele que está dizendo, olha, o caminho é para lá, nós temos que ir para lá, é ele que coloca a meta e é ele que vai desenvolver um punhado de comportamento empreendedor de maneira harmônica e vai convencer pessoas a seguir ele. E essas pessoas vão ficar satisfeitas e elas vão se beneficiar com isso. Por quê? Porque enquanto essa pessoa está criando um propósito, tem muita gente que quer seguir ele. É assim que funciona a liderança, né? Você diz aonde você quer ir e algumas pessoas vão dizer, então eu quero estar com você. Tá? Se você gostou dessa apresentação, eu te convido a ir lá nas livrarias digitais, tá? E adquirir o meu livro, que lá conta com detalhes. Isso aqui está no capítulo 2 do meu livro e oportunamente vai estar no segundo módulo de um produto digital chamado de Negociante 10K. Tá aí, vai lá. Acelera o seu crescimento profissional, jeito Levi de ensinar. Dica do dia, me acompanha para mais dicas.